Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade às disciplinas da MBA e a nossa disciplina de hoje é Direito Registral e Imobiliário. Essa matéria é uma entre as matérias que a gente está trabalhando, né, que a gente vai trabalhar no curso da MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais. Eu sou a professora Cristina Close, tá? Sou doutora em Direito e a gente vai trabalhar essa disciplina e ela vai ser dividida em alguns tópicos. E aí no decorrer dessas aulas vocês vão sentindo a evolução desse direito registral imobiliário, né, desse direito registral, vão sentindo essa evolução no decorrer das aulas. Tá? Então nós vamos começar como uma boa aula de direito registral, nós vamos começar falando um pouco da história do direito registral imobiliário no Brasil. Desde quando a coroa portuguesa tomou posse, digamos assim, das terras brasileiras, nós já começamos a discutir sobre posse e propriedade aqui no Brasil. E aqui, como a gente consta que até a independência do Brasil, essas terras que aqui estavam e que aqui estão, pertenciam à coroa portuguesa. Então, a posse pertencia à coroa portuguesa. E o domínio, que são institutos diferentes, pertencia ao Estado, né, o Estado Federado, ao Estado de Portugal. E isso vigorou até a independência do Brasil. Então, com o decorrer dos anos e com o recorrer dos anos e com a evolução da história, é sabido que criou-se aqui no Brasil, né, algumas divisões administrativas. E entre uma delas, que aconteceu por volta de 1532, foram as capitanias hereditárias. Nessas capitanias hereditárias começaram, gente, a ser emitidas as cartas de doações, ou seja, aquelas pessoas que eram os senhorios das capitanias passavam a ter um título, né, de senhorio sobre o imóvel que ali estava sendo doado em forma dessas capitanias hereditárias. Apesar de ser em 1532, a história conta que já em 1504 já aconteceu uma das primeiras capitanias hereditárias foram criadas, que foi, né, uma capitania que foi doada para Fernão de Noronha, que hoje é um distrito estadual, né, o único que nós temos no país, que é a ilha lá de Fernando de Noronha. Então, nós temos essa aqui como sendo do início lá. Então, veio a coroa real de Portugal, né? Aqui tomou posse, tomou como suas terras brasileiras, né? E depois foram criando os instrumentos administrativos para que essas pessoas pudessem adquirir títulos sobre essa posse que então eles já tinham tomado. A força ou não, isso não vem ao caso, porque a posse ela não precisa ter tranquilidade, não precisa ser serena, ela pode ser violenta, ela pode ser injusta, mas não significa que a pessoa não tenha posse. Agora, o título de domínio é um pouquinho diferente, mas a posse a pessoa já adquire mesmo no ato violento, ou no ato de invasão, ou no ato de revolução, né? A pessoa pode adquirir posse. Então, foram criadas essas capitanias, tá, gente? E em 1850 houve a ocupação do solo, e essa ocupação do solo era sem título qualquer de domínio, ou seja, só tínhamos o título de posse. Então a posse, como eu falei, ela não precisa ter nenhum tipo de documento. O que eu preciso para comprovar a posse? Eu preciso de testemunha, eu preciso de estar em contato com a coisa, né, em contato com o bem, mas eu não preciso de documento para me dar a posse. Tá? Em 1850, então, quando a posse passou a ser reconhecida perante um vigário da Igreja Católica, a gente chamou isso de registro do vigário, que se fazia, eles falavam na freguesia do imóvel, ou seja, onde o imóvel estava localizado. O vigário ia lá e fazia um registro dessa posse, ou seja, a partir desse momento,
a pessoa tinha um documento ali dizendo que ela tinha posse sobre aquele determinado bem. Mesmo assim, os efeitos desse registro eram meramente declaratórios, ou seja, simplesmente declarava que a pessoa tinha uma cessão de um direito, tinha uma posse sobre aquele imóvel, mas o domínio, o poder sobre o bem continuava sendo do Estado de Portugal. Os registros de imóveis com a função de transcrever inscrições, ou seja, escrever lá no livro que realmente fulano de tal é o proprietário do imóvel, e também escrever ônus reais, instituiu-se no Brasil em 1864. Antes do registro de imóveis, uma coisa que ficou mais uma coisa que ficou mais chamativa e que a gente chama atenção para isso é que antes de se falar em reconhecer a propriedade no Brasil como um documento público, se falava em reconhecer os ônus reais, que seriam aqui nesse caso, na época, a hipoteca que se tinha sobre os bens. Então, quando as pessoas iam fazer, digamos, um empréstimo com o governo, um empréstimo com os órgãos públicos, eles davam como garantia a propriedade que não era deles, davam como garantia aquele título de posse, e que isso na época era permitido, agora não seria mais, mas na época era permitido eu dar como garantia essa posse. Mas aí onde quer ficar registrado toda essa dívida que eles tinham com o órgão? Então eles criaram, antes mesmo de se falar em propriedade, eles criaram esse registro dos inscrever os ônus reais. Eles criaram um livro, que foi um livro muito importante, né, e que se criou a inscrição, digamos assim, dos ônus reais, que na época era a hipoteca, que eu escrevi, ó, a inscrição da hipoteca antecedeu a transcrição do imóvel e transformou o registro de hipoteca em registro geral. Passou a ser como se ele fosse o registro propriamente dito da propriedade, mas não é, tá? Foi aquele, ou seja, o registro da hipoteca que deu início, né, que deu préstimos à origem da propriedade como um título de registro. A Lei 1237 substituiu a tradição da coisa pela transcrição do título como transferência, como modo de transferência. O que era a tradição, gente? A tradição era simplesmente a entrega da coisa. O fato de eu entregar um bem ao outro transferia a propriedade, transferia a posse, nesse caso aqui. Então, quando eu venho e crio um livro onde eu consigo registrar um ônus, então eu já tenho um lugar onde vai transcrever aquele novo instituto vinculado ao imóvel e que deixa de ser simplesmente a entrega da coisa, passa a ser agora um novo modo de transferência. O registro para as transmissões de bens de raiz por ato inter vivos e constituição de ônus reais, firmando o princípio de que a transmissão do imóvel só se opera por via de registro. Na data deste, e embora não induzisse prova de domínio, regularizou a inscrição hipotecária, não falou imobiliária ainda não, falou hipotecária, quer legal, quer convencional, declarando indispensável a transcrição para validade contra terceiros. Então, eu tinha um documento que eu dava ele como garantia, e como que essa pessoa que me emprestou esse dinheiro, digamos que fosse um empréstimo, como que a pessoa que me emprestou esse dinheiro tinha como garantir que eu fosse pagar ou que eu não fosse vender essa posse a uma outra pessoa e assim não teria mais como cobrar essa dívida? Porque a partir do momento em que houve essa transcrição, esse efeito passou a ser não só entre as partes, né, como uma tradição, mas sim contra terceiros, contra outras pessoas envolvidas nessa relação. Vários institutos, tá, gente, foram sendo criados, várias leis, vários decretos foram sendo criados ao longo desse período, até que se criou a Lei de Registros Públicos, mas foram criadas várias leis e vários decretos, né? E o que ficou comprovado disso tudo?
que antes de transcrito só conferia direitos pessoais aos contratantes, como um contrato que eu faço de compra e venda entre comprador e vendedor. Esse é um contrato pessoal, ou seja, faz lei entre as partes que estão envolvidas. Mas se eu adquirir a matrícula do imóvel, eu não tenho como vislumbrar que existiu esse contrato de compra e venda, uma vez que ele não está averbado lá na matrícula do imóvel. Tá? Prescreviam as ordenações no concernente à transmissão da propriedade imóvel, que essa se operava por força de contrato, tanto que o comprador fosse entregue a coisa e pagar o preço, logo é dela feito senhor. Então fazia um contrato, aqui é coisa porque eles usavam essa expressão, tá? Então fazia um contrato, pagava por isso, né, pagava por esse contrato, e aí era feito senhor, ou seja, tornava-se como se proprietário fosse, simplesmente por conta de direitos entre as pessoas que estavam envolvidas naquela relação. Ainda em 1890, tentou-se, tá, usar o registro Torrens, que a gente vai falar um pouquinho dele depois, né, como uma tentativa de dar domínio a essas pessoas que até então só tinham a posse da segurança, liquidez, né, fazendo com que aqueles títulos que estavam sendo discutidos fossem incontestáveis, ou seja, uma vez determinado o domínio de um título, não havia mais contestação sobre ele. Para obter o cadastro ou matrícula no registro Torrens, deve o interessado requerer lá o juiz. Aí abre-se, tá, gente, um processinho aqui, o juiz vai determinar que o bem é objeto daquele registro, por isso concede a inscrição imobiliária daquele imóvel. Tá? Hoje a gente quase não usa isso aqui no Brasil, com algumas exceções com relação ao imóvel rural. Assim, o que é mais importante aqui, verificada a regularidade do processo e não havendo contestação de terceiro, promove-se o registro, ficando arquivado em cartório todos os documentos. Então, e aí fazia era tipo um ato depurativo que eles chamavam. O juiz ia lá, dizia que tal imóvel pertencia a tal pessoa, arquivava esses documentos e aí era um título que nunca mais se contestava a titularidade dele. O Código Civil de 16, ele também deu bastante direitos, ele criou um capítulo só de direito das coisas. Quando eu falo direito das coisas, é direito dos bens, né, das coisas. Então, ali ele criou um rol inteiro de direitos reais e um deles é a propriedade. E deu bastante poder dentro do próprio Código Civil a todos esses direitos reais. O Código Civil de 16. Propriedade imóvel só se adquire pelo registro. É assim a forma e o modo de aquisição. Atos contratuais e os judiciários reputam-se preparatórios, por só obrigam as partes contraentes. Então, se eu só tenho uma decisão judicial e eu não homologuei essa decisão, não fiz o registro, perdão, dessa decisão judicial lá na matrícula do imóvel, então eu só tenho um ato preparatório. Eu não tenho o título de propriedade ainda, porque não está no registro do imóvel. Aqui eles usam uma expressão, quem não registra não é dono, que é uma expressão que se vulgarizou, mas que na verdade não deixa de ser o mais perto do que falamos de verdadeiro com relação a registro. Bom, esse aqui, gente, é um dos primeiros pontos que a gente vai falar dessa parte histórica. Agora a gente vou encerrar esse ponto e a gente vai dar continuidade no próximo ponto ainda a parte histórica do direito registral.